Eu posso afirmar que o momento de inércia é a resistência que um corpo tem em girar em relação a um ponto de giro. Quanto maior o momento de inércia, maior é a resistência para entrar em movimento de rotação. Continuando, eu posso equacionar o meu sistema colocando ao lado esquerdo da igualdade a causa e do lado direito da igualdade o efeito. Então, quando eu estiver equacionando um sistema com forças e momentos presentes, eu vou igualar os momentos aplicados sobre o corpo com os momentos dinâmicos. Então, ao lado esquerdo da igualdade, eu vou ter os momentos que estão sendo aplicados no corpo. E do lado direito da igualdade, eu vou ter os momentos dinâmicos. Logo, o somatório dos momentos aplicados vai ser igual ao somatório dos momentos dinâmicos. Porque quando eu aplico momentos no corpo, esse corpo vai tender a girar em relação a um ponto. E com isso, ele vai possuir momentos dinâmicos, conforme estabelece essa equação. Exemplo 17.5. O carro mostrado na figura abaixo tem 2 toneladas e centro de massa g. Determina a aceleração do carro se as rodas traseiras de tração estão deslizando e as rodas dianteiras estão livres. Despreze as massas das rodas. O coeficiente de atrito cinético entre as rodas e o pavimento é igual a 0,25. Nesse caso, eu quero encontrar a aceleração na direção x. Eu vou aplicar 3 equações somatórias de forças na direção x igual a massa vezes aceleração, somatório de força na direção y igual a massa vezes aceleração e somatórios de momento em relação ao ponto G. Quando aplicar o somatório de forças na direção x, eu vou ter a força presente na roda B, no ponto de contato entre a roda e o solo, e do outro lado da igualdade eu vou ter a massa desse meu corpo e a aceleração presente que o corpo vai ganhar. Quando analisar o somatório de força em y, eu vou ter as normais nos pontos A e B e a força-peso do corpo. E do outro lado da igualdade eu vou ter zero, porque o corpo não vai ter aceleração na direção y. E quando eu estiver calculando o somatório de momento em relação ao ponto G, vai entrar as forças normais no ponto A e B, bem como as distâncias de 1,25 e 0,75, e a força presente entre a roda e o solo no ponto B, a força na direção x, bem como a distância de 0,3. Então, eu vou somar esses momentos em relação ao ponto G e o somatório desses momentos vai ser igual a zero porque o corpo não vai rotacionar em torno do ponto G. Contudo, eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas serão força normal no ponto A, força normal no ponto B e a aceleração. Com 3 equações e 3 incógnitas, eu vou poder encontrar eu vou poder solucionar esse sistema linear.
Nessa figura eu estou mostrando as forças presentes nos pontos que eu destaquei e o efeito que essas forças causam. Então, tem a força peso no ponto G, eu tenho as normais nos pontos A e B, e a força FB, que é a força responsável por colocar o corpo em movimento acelerado, como mostra a figura abaixo. Então, essas forças presentes causam uma aceleração nesse corpo, como mostrado nessa figura. Exemplo 17.6. A motocicleta mostrada tem uma massa de 125 kg e um centro de massa em G1. O motociclista tem uma massa de 75 kg e um centro de massa em G2. Determine o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre as rodas e o pavimento para que o motociclista faça a moto empinar, como se pode ver na foto. Qual deve ser a aceleração necessária? Despreze as massas das rodas e suponha que a roda dianteira pode rolar livremente. Esse caso, Nesse caso, nós vamos considerar que o ponto A, no ponto A força normal vai ser igual a zero, porque na iminência de empinar a moto, não haverá força normal no ponto A. Então, nós vamos ter apenas força normal no ponto B. Então, nesse caso, nós vamos fazer o somatório de forças na direção X, onde vai entrar a força presente no ponto B, na direção X, essa força de atrito que vai ser responsável por colocar a moto em movimento acelerado. Então, essa força vai ser igual à massa da moto e do motociclista multiplicado pela aceleração na direção X. Nós vamos fazer o somatório de forças na direção Y, e nesse somatório vão estar presentes a força normal no ponto B, as forças peso, tanto da moto como do motociclista, e vai ser igual a zero porque não haverá aceleração na direção Y. E por último, nós vamos realizar o somatório dos momentos em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B. Com isso, nós vamos fazer o somatório dos momentos aplicados igual ao somatório dos momentos dinâmicos. Então, do lado esquerdo da igualdade, nós vamos ter os momentos aplicados, devido à força peso do motociclista e à força peso da moto. E do lado direito da igualdade, nós vamos ter os momentos dinâmicos, presentes no ponto 1 e 2. Esses momentos dinâmicos vão ser a massa vezes a aceleração, vezes a distância até o ponto B. Com isso, nós vamos ter três equações e três incógnitas: somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório dos momentos aplicados igual ao somatório dos momentos dinâmicos. Nós vamos ter três equações e três incógnitas. As incógnitas serão a força normal no ponto B, a força de atrito no ponto B, na direção x, e a aceleração da moto, que vai ser a mesma no ponto 1 e 2. Nesse caso, eu estou mostrando a causa e o efeito. Acima eu tenho a causa e abaixo eu tenho o efeito. Então, estou mostrando as forças normais nos pontos A e B. Percebo que a força normal no ponto A é igual a zero. A força FB, que é a força de atrito presente na roda tracionada, responsável por colocar a moto em movimento acelerado. Estou mostrando as forças peso, tanto da moto como do motociclista. E abaixo eu estou mostrando o efeito, onde tenho
a massa do motociclista e a massa da moto, multiplicado pela aceleração AG, que vai ser a aceleração tanto da moto como do motociclista, né? Então, essa força de atrito FB, presente no ponto entre a roda tracionada e o solo, vai ser responsável por colocar a moto em um movimento acelerado. E essa aceleração AG é uma das incógnitas que a gente pretende encontrar nesse exemplo. Exemplo 17.7. Uma caixa uniforme de 50 kg apoia-se numa superfície horizontal para a qual o coeficiente de atrito cinético é 0,2. Determine a aceleração da caixa de uma força P igual a 600 N. Está sendo... Peraí. Determine a aceleração da caixa se uma força P igual a 600 N está sendo aplicada na caixa, como mostrado. Então, eu quero encontrar a aceleração AG, uma vez que a força P está sendo aplicada. A diferença desse exemplo para exemplos de automóveis, a diferença principal é que, tanto no exemplo 17.5 como no exemplo 17.6, eu tinha pontos de contato. Considerando que a gente está analisando um sistema em duas dimensões.